O Projeto Camelot, na minha visão, na minha avaliação pessoal, é lisonjeável, é corajoso, é audacioso, é necessário, extremamente necessário, porque a minha grande questão, desde que eu sou pequena e começo a receber essas informações todas, via consciência, via outras dimensões, via telepatia, e desde pequenininha eu tenho isso, e eu comecei a perceber que não eram todos que tinham, e quando eu buscava saber quem mais tinha esse tipo de percepção, eram raros os que eu confiava e encontrava informações, e de repente eu começo a ver um monte de cinquentão, quarentão abrindo a boca. Pessoas que quando eram jovens fizeram coisas não tão positivas em relação à humanidade, e que agora, por saber o que está por vir, estão meio que pedindo perdão, abrindo a boca. E eu fico muito feliz com isso, porque quando se é jovem, a gente tem pouca credibilidade, principalmente quando você não tem nível escolar, como é o meu caso. Eu fiz 3 vezes a 6ª série do 1º grau, não por burrice, mas por negar participar. Eu me negava a participar daquela estrutura, e a minha consciência simplesmente não me deixava, porque dizia que se eu aprendesse aquilo, eu ia esquecer do resto. E eu não podia esquecer. Nessa vida, nessa hora, nesse tempo, a minha memória tinha que ser preservada, e eu não podia decorar assuntos escolares. Então, a primeira vez que eu fiz a 6ª série, eu parei de estudar em setembro, porque meu professor disse pra mim que ele ia fazer da minha vida escolar um inferno, e eu disse pra ele que ninguém faria da minha vida um inferno, e eu nunca mais pisei naquela escola. Eu tinha 13 anos. Com 14 anos eu comecei a perceber que tudo aquilo eram informações erradas. Cada vez que me mostravam biologia, química, física, a minha consciência só conseguia cair na gargalhada e me levar para outros lugares, então eu não sabia nada do que o professor tinha falado, e eu entregava as provas em branco. E a 3ª vez, finalmente, os professores já eram meus amigos, já sabiam de tudo e meio que me deixaram passar. Mas mesmo assim, depois disso, eu não ultrapassei o 2º grau. Então eu nunca tive credibilidade. Quem é você? Você é formada em que mesmo, hein? Ah, eu sou metafísica. Ah, metafísica? Que isso, metafísica? A metafísica, eu estudo as coisas que não existem. Que é louca. E fui fazendo assim as minhas experiências, as minhas pesquisas. E agora tem o Projeto Camelot. Um monte de diplomado falando. Um monte. É a coisa mais deliciosa do mundo quando eu vejo um diplomado que trabalhou no governo americano, que trabalhou não sei o que, um piloto que dirigiu todas as naves que existem no planeta Terra, e cientistas, e todos falando exatamente a mesma coisa. E isso é muito bom, e eu fico muito feliz, e por isso eu me senti na obrigação de indicar para vocês esses links que eu vou colocar no final. Projeto Camelot. É em inglês, e eu resolvi fazer isso em português porque as informações que estão circulando, basicamente estão circulando em inglês, mas elas são extremamente importantes e urgentes. Elas se fazem emergenciais, e é por isso que eu tô aqui no YouTube, né, falando isso para vocês. Mas é isso. Então, meu primeiro livro eu escrevi quando eu tinha 18 anos. Não, 18. Eu tinha acabado de ter minha filha. Minha filha era um bebê. E desde que eu tive minha filha, minhas sensibilidades ficaram diferenciadas. E eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de contribuir mais ativamente para um mundo melhor, e de uma certa forma colocar o que eu sabia sobre extraterrestres, porque eu sei sobre extraterrestres desde que eu sou muito pequena. Desde que eu sou muito pequena eu recebo visitas, eu escuto eles falando,
eu faço projeções, eu tinha pavor de dormir, de ir no banheiro sozinha, de ficar no escuro, né? Até que eu descobri uma forma de me proteger. A gente dormia, nós somos 5 irmãs, nosso quarto tinha 2 beliches e uma cama individual, e eu dormia na beliche de baixo, eu fechava completamente a minha beliche e ficava completamente no breu e no escuro, porque daquela forma eu sabia que as luzes não iam entrar no quarto sem que todas as minhas irmãs vissem. Então eu ficava no escurinho por medo. As minhas projeções sempre começaram a acontecer muito cedo e eu era levada para outros planetas e eu era levada a ver toda uma mecânica de uma genética que eu não entendia, mas eu sabia que tinha alguma coisa nesse sangue que interessava bastante. Nunca me senti extraterrestre, mas conhecia pessoas que eram seres humanos diferentes. E toda vez que eu perguntava se eles eram extraterrestres, a resposta era geneticamente transformados. Humanos geneticamente transformados que vêm de sementes diferenciadas. Então, essa história de termos várias raças no planeta Terra inclui o cosmos. Nós temos várias raças no planeta Terra, várias raças no cosmos que habitam o planeta Terra, e é tudo DNA, é tudo genético, é tudo estudado, é tudo pesquisado, são laboratórios e mais laboratórios, laboratórios submarinos, laboratórios subterrâneos, laboratórios lunares, e isso precisa deixar de ser algo de tão espantador, entendeu? Porque não é uma realidade, e o projeto Camelot está aí para comprovar para os céticos, porque eu sou super cética, eu sou a pessoa mais cética que eu conheço, eu só acredito vivenciando. Então quando me dizem o ser humano pode viver sem comida, como assim? O ser humano pode viver sem comida. Ah não, só acredito se eu fizer. E é assim que eu experimento as coisas. Então todas as vezes que eu recebo uma informação, eu vou lá e confirmo. E as informações que eu recebi até hoje, elas são